E a gente resolve esse problema como? A gente vai procurar um profissional, né? Às vezes é um problema de saúde, a gente vai procurar um médico, e aí quando chega no médico, vai dizer assim, olha, não tem nada errado com você, você tá, a gente já pesquisou tudo, não tem nada errado, procura um psicólogo, né? Então, muitas vezes a terapia, né, e a psicologia, ela ficam no limite do que o médico consegue resolver ou não, tá? Então, se o médico não é totalmente organicista, né, que aquilo tudo é um resultado orgânico, ele vai considerar que existem doenças que são psicossomáticas, doenças que não começam no corpo, elas começam na maneira como a gente vive a vida, né, na maneira como a gente percebe a vida, como a gente sente, e elas acabam tendo consequências no nosso funcionamento, às vezes até no funcionamento orgânico. Né? Muitas vezes eu fiz técnica com as pessoas e uma das grandes modificações que a pessoa percebe é que ela passou a dormir melhor. Né? Depois de uma regressão, depois de trabalhar uma determinada questão, a repercussão imediata, né? Ah, estou conseguindo dormir melhor. Tá? Então, nós somos um sistema, não é só um corpo, né? É uma mente e um corpo funcionando em conjunto, ambos interagindo e se influenciando. Então, um dos motivos para fazer terapia é porque a gente está com um problema e a gente não sabe qual é o problema, ou sabe, mas não sabe como resolver. Tá? E esse também é uma outra questão, né? Quantas vezes a pessoa fica protelando começar uma terapia porque ela fica tentando resolver sozinha. Ela fica tentando, tentando, tentando. Às vezes ela até entra em contato com o profissional, tá? Marca e não vai, porque ela volta a achar que não, eu vou conseguir resolver sozinho. Existe um estigma muito grande de associar a terapia, né, a questões de maluco. Né? É uma das primeiras coisas que a gente pensa. Tá maluco? Vai para fazer terapia. Isso é uma visão bem arcaica, né? Que impregna o inconsciente das pessoas a ideia de que a terapia é coisa para quem não está batendo bem da bola, né? Está com algum problema mental. Apesar de, algumas vezes, ela também é usada para isso, mas ela não se limita só a tratar pessoas que estão com problemas mentais. Ela também é uma fonte de autoconhecimento. Né? Por que eu reajo assim? Por que eu penso dessa forma? É, eu não quero mais ser assim, queria fazer de uma outra forma. Olhar, se debruçar sobre os seus próprios problemas e procurar uma solução. Né? Então, apesar de a pessoa muitas vezes não procurar a terapia, porque ela quer resolver por conta própria, procurar a terapia é uma maneira de resolver por conta própria, porque a solução é dela, a vida é dela, e ela vai achar a solução, mas muitas vezes ela precisa desse espelhamento, ela precisa de um outro que o escute e o que devolva o que ele está falando, tá? Para que ele possa escutar. E muitas vezes tem coisas que você não vai falar para qualquer pessoa, né? Você não vai chegar para alguém, eu tô não aguentando minha mãe, queria que ela morresse. Não vai falar isso, né? Tem pensamentos que nós temos que são tão privados, são tão estranhos até para nós mesmos, que nós não falamos com as outras pessoas. Mas muitas vezes a gente precisa ir a fundo, né? Por que a gente está pensando nisso? Por que a gente está falando sobre isso? Né? O que está por trás? Que está levando a gente nessa fronteira de pensar algo que a maioria das pessoas não gostaria de ouvir. Então, a terapia é esse lugar, né? Esse lugar onde a gente vai construindo um saber sobre si mesmo. A gente vai falando as nossas questões, vai se questionando, vai buscando respostas e vai trilhando um caminho. É um caminho onde a gente possa ser mais feliz amanhã do que a gente estava sendo ontem.